Olá você, tudo bem? Graça e paz, muito bom ter você com a gente mais uma vez aqui no canal. E com muita alegria nós estamos recebendo aqui o Dr. Fabrício. Tudo bom, Ô, doutor? Julinho. Que alegria receber você aqui. Imagina, obrigado pelo convite, né? Eu aqui agradeço. E como eu falei a sua pra você, companhia. não precisa chamar de doutor, né? Tá bom, Fabrício. Fabrício é pai? Sou pai de duas crianças, né? Da Pode Alice e falar da o nome. Maitê. Da Alice e da Maitê. Alice, 12 anos. A Maitê vai fazer 9 em dezembro, né? Tem 8 anos por enquanto. E a esposa, a Ellen. Esposa Ellen, né? Uma Minha família- companheiraça. Né? Uma família muito especial para nós. Opa, amém, Família obrigado. maravilhosa. E quanto tempo que você já tem essa caminhada cristã? Não, desde que eu nasci, né? Desde que eu nasci, eu venho de um lar católico, né? Sim. Minha mãe, meu pai, todos os meus parentes são católicos, né? E sempre fui ativo na igreja dentro das possibilidades, né? Certo. A importância da igreja na família, Fabrício? Essencial, né? Essencial, né? Assim, toda a vida demos muito valor à religião, porque em muitos momentos é ela que dá suporte. que é o suporte, né? Sem dúvida nenhuma, a É gente Deus, precisa. família, né? Muito importante, que nem... Deus, nós somos- família, é verdade. Isso, exatamente. E sem Deus a gente não consegue nada. Não podemos conseguimos fazer absolutamente nada. Exatamente. Então, se faz necessário, né? Sim, Ter esse suporte sim, sem e dúvida. defender os princípios, os valores Isso. que a palavra nos ensina. Exatamente. E ela dá suporte para a gente estruturar a família e conseguir conduzir a família, né? Verdade. Dentro das adversidades do mundo atual, né? Só Sempre Deus existiu, mesmo. né? Sempre existiu, Verdade. mas hoje existem mais, né? Parece-me, Fabrício, que os tempos que nós estamos vivendo, o inimigo tem lutado para desconstruir a família. Não sei se você percebe isso, no geral. É que assim, né? Como muita gente procura coisas diferentes no mundo, né? E às vezes a família, a religião passa como algo retrógrado, atrasado, que não agrega valor. E na verdade é muito pelo contrário, né? Esses valores vêm, né, com o decorrer dos anos, tantos anos, né? Há mais de 2000 anos. E a palavra de Deus é infalível. Sim, ela que deu suporte e dá suporte para muitas fases de toda a sociedade, né? Tanto no passado quanto no presente e continua cada vez mais importante, né? Muito importante No futuro, né? para que a gente possa, né, seguir e levar esses valores adiante. Sim, Enquanto exatamente. estivermos aqui e passar esses valores para os nossos filhos, né, Sim, Fabrício? exatamente, Julinho. Passar o bastão, É isso. porque não somos eternos aqui, né? Um Sim. dia a gente vai. Isso. Não sabemos a hora, mas a certeza que nós temos é que vamos partir. Sim, E aí? Que valor que você vai deixar para sua família, né? E é o valor da importante. religião, é o valor da família, né? A importância da família, né? De tentar solidificar a família, né? Ter uma base forte, tudo. Porque às vezes, né, Julinho, a gente sabe, né? Às vezes o filho cai um pouco em tentação, se Sem afasta um dúvida. pouco da família, se afasta da religião e tudo mais, mas no fundo você plantou uma sementinha. É o mesmo caso do filho pródigo, né? Sim, sim, Ele foi, né? E sim, curtiu os prazeres do mundo, mas ele percebeu, depois que ele perde tudo ali também, Sim. né? Percebeu que aquilo ali não tinha valor algum. isso, Então ele pensa em voltar para o pai. sim, Ele percebe que até os empregados do pai, né? A vida deles é bem viveu melhor que a minha. Isso, Se eu voltar lá, se eu ser como o empregado do meu pai, já é o suficiente. já estarei satisfeito. Mas o pai estava ali, né? De braços abertos. Uhum, E o pai ficava sempre olhando, né? Esperando ele voltar. sim. Que coisa linda, é o amor de Deus. E pensa a tristeza desse pai, né? De saber que um filho está perdido, não saber se o filho estava vivo, se estava morto, Exatamente. né? A agonia de um pai, né? É. Para isso, né? Porque o pai ama o filho, né? Sim, sim. O pai cuida. Família Sim. é isso, família é lugar de perdão, Sim, de comunhão. sim. É bom, né, ter uma De família. união, né? União. É tão bom, Fabrício, quando você está ali ao redor da mesa,
o momento das refeições, aquele bate-papo gostoso, né? Desliga o celular e, né, aquela conversa gostosa entre a família, né? Lá em casa, assim, um momento que a gente consegue unir mais a família é no jantar. No jantar? No jantar. Olha que legal. Aí dá para todo mundo ali. Isso, porque de manhã é bem corrido, as meninas estudam, a Alice vai bem cedo, tem dia que a Maitê vai, tem dia que a Maitê só vai no período da tarde, né? E aí acaba desencontrando os horários, né? Mas isso é um privilégio, né? E nem todos têm esse privilégio. A família precisa estar sempre unida. Isso. E nós, né, aqui do interior da cidade pequena, nós temos essa facilidade ainda em relação a quantas famílias que o pai chega de um dia de trabalho, de um turno de trabalho atípico, né? Verdade. Que o filho está dormindo, aí a hora que o filho sai, o pai ou a mãe estão dormindo. E há muitos casos daqueles pais que têm 2, 3 trabalhos. Para tentar sustentar a família. Para sustentar a família. E o custo de vida na cidade grande é muito alto, né, Fabrício? Sim. Então é bem complicado, né? Nós somos privilegiados. Nós somos. E o seu trabalho? Conta pra gente um pouco sobre o seu trabalho, sua área de atuação. Então, Julinho... Você trabalha com a sua esposa, né? Isso. Apesar de trabalhar com a esposa, né, Ellen? A gente às vezes não se vê muito no ambiente de trabalho. Porque ela às vezes está com o paciente numa sala, eu estou em outra. Então, às vezes, e é corrido, né? Então, a gente acaba não se vendo muito. Mas, normalmente, a gente almoça junto, eu e a Ellen. Café da manhã juntos, almoço juntos e jantar juntos. E quando você vai fazer um curso, alguma coisa assim, ficar longe, dá aquela saudade, não dá? Semana que vem, porque a gente acostuma, né, de estar ao lado do cônjuge. Dúvida. E é bom, né, Fabrício? Faz falta, né? demais. Faz falta. Qual que é a sua área de atuação? Então, Julinho, eu tenho especialidade em bucomaxilo, né? Cirurgia e traumatologia bucomaxilo. Fiz minha residência, ela era uma residência hospitalar, eu fiz em Ponta Grossa. Foi um momento de muito aprendizado na vida. Depois eu continuei trabalhando lá por cerca de 2 anos. Mas eu já trabalhava em Jabuti. Comecei trabalhando como dentista da prefeitura, bem difícil o começo da profissão, né? E aí as coisas foram se encaminhando. Eu já sou profissional há 26 anos. Que benção. Aí fiz mestrado em Campinas, né? Então, sou um clínico geral, com especialidade em cirurgia e traumatologia e mestrado em prótese e implante, né? E você está numa cidade bem pequena, mas o que a gente percebe é que pessoas da região toda estão indo ali no seu a gente tenta, assim como vários outros profissionais aqui da região, né, prestar um serviço de qualidade para o paciente, procura dar atenção, procura ser honesto, né, dar o melhor de si, né. E o pessoal tem falado muito bem do seu trabalho, às profissionalismo, qualidade. A gente tenta fazer o melhor. Um ambiente bem gostoso, um ambiente aconchegante, muito bom. Que bom, a gente fica satisfeito. Porque assim, né, o trabalho, ele é importante, mas assim, quando a gente trabalha, né, tem o ganho financeiro que o trabalho proporciona, mas tem assim, quantas pessoas que eu conheci através do consultório, quantos amigos eu formei, né, quantas experiências de vida que eu aprendi através de outras pessoas, né, porque o consultório, o dia a dia ali, a gente tenta ser muito próximo dos pacientes. E aqueles que permitem essa proximidade se abrem, compartilham momentos de dúvidas, né? De dificuldades na família. A gente procura ajudar. E é interessante, né? O cristão é diferente, Fabrício. E ele faz a diferença na sociedade, no trabalho. Isso, Julinho. Cumprindo o papel de cristão também, né? Porque assim, né? Independente dessa questão que é uma profissão, né? É uma profissão que tem uma relação comercial no meio, mas você precisa gostar do paciente, você precisa querer o teu irmão, né? Aquela pessoa, querer bem aquela pessoa, senão não tem como. E amar aquilo que faz é fundamental também. Cansa, né, Julinho? Vida real. Cansa. Eu amo o que faço, mas claro, cansa também. Isso. A gente tem os momentos de dificuldades. Tem aquele momento de estresse. Isso. Os problemas, então, às vezes
um problema atrás do outro. Então, às vezes as pessoas veem, né, Julinho? Só Jesus na causa. Às vezes as pessoas veem, nossa, a família é tão feliz e tudo mais, mas todos nós temos tribulações, sim. Tanto eu quanto a Ellen, quanto as nossas filhas passam às vezes por dificuldades, por dúvidas, e a gente mas tem que tentar. Mas a gente está firmado ali na rocha que é Cristo, e a gente vai levando. Isso. E a igreja presbiteriana, quando que entrou assim na família de vocês? Porque hoje a sua esposa, inclusive sua esposa também faz parte do Ministério de Louvor, as suas meninas. Sim. Que coisa linda ver toda a família unida ali, servindo a Cristo, né? Isso. Na verdade, assim, desde que eu comecei a namorar a Ellen e tudo mais, eu já frequentava muito a igreja presbiteriana, né? Você já frequentava a igreja? Quando ela morava em Boituva, quando eu ia para lá, quando podia, né? Que normalmente, quando eu ficava de domingo à noite lá na casa dela, a gente ia na igreja lá. E aí, depois que nasceram as nossas filhas, né? A Ellen começou a ficar mais ativa dentro da igreja. Aí, no começo, nós frequentamos a igreja de Pinhalão. A igreja presbiteriana mesmo? A igreja presbiteriana de Pinhalão. E foi na época do pastor Hélio? Isso. Aí a gente... Vocês têm um bom relacionamento com o pastor Hélio? Um ótimo relacionamento. Muito gente boa, né? É como se fosse muito amável, uma né? família. A gente ama o pastor Hélio, realmente uma pessoa do bem, um homem de Deus, pessoa maravilhosa. Então, e aí, depois disso, quando o pastor veio para Ibaiti, né? Pela relação de muita proximidade e tudo mais, a gente acabou vindo para Ibaiti. Que legal. E conhecemos mais tantas pessoas, né? Inclusive as suas filhas fazem aula de música lá na igreja. Sim. E esse trabalho que a igreja vem fazendo com os adolescentes, né? Com as crianças, jovens, né? Tem crianças lá, né, Ju? Isso, tem bastante. Agora mesmo estava o Tiaguinho tocando bateria lá. Olha que desse coisa tamanhinho linda. lá. Tiaguinho. Falei, ai, que belezinha. Bênção, né? É Deus agindo. Isso. A neta do pastor agora tocando bateria também, isso, a Júlia, né? A Júlia tocando bateria. A filha do já Anderson. tá tocando no louvor, né? Manda um abraço para eles. Que sempre gente, acompanha, abraço né? para todo mundo, né? O Anderson Marosca, todo mundo Ana lá. Paola, Isso. Lorena, a Júlia. O pastor Hélio, a Cida. Isso. Eu já chamo de Cida. Isso, exatamente, né? Que é tudo chegado, né? São muito próximos, são né? Bem próximos, pessoas maravilhosas. E a toda igreja, né? E a toda igreja, né? O pastor Tiago, o pastor Dário. Não, pessoal, assim, se a gente for nomear todo mundo aqui, mas assim, sempre acolheu muito bem nossa família, né? É mais, vamos dizer assim, a igreja presbiteriana é como se fosse uma família para nós. Né? E o slogan da igreja nossa, ela faz jus, né? Uma igreja acolhedora. Acolhedora. De fato. Exatamente. E graças a Deus, mais e mais pessoas vindo para a igreja, os novos aí, né? Sim. Isso é motivo de alegria, né, Fabrício? Sim, Julinho. E isso fortalece, claro, a nossa fé, né? E andando sempre de mãos dadas, unidos, em comunhão. Isso é família, né? Isso a família da fé. Sim. E claro que não existe família perfeita, não existe igreja perfeita, como você falou. Sim. Mas em Cristo a gente vai. Mas os ensinamentos, né? Os ensinamentos de Jesus Cristo que ele deixou na terra, a pessoa pode até não ser cristã, mas não tem como não acreditar na mensagem que ele deixou aqui. Verdade. De fazer o bem, tudo isso, assim, transcende até a religião, né? Jesus Cristo, ele deixou um legado nessa terra, né? Sim. Inclusive o pessoal que faz palestra motivacional sempre usa Jesus Cristo, ele é o maior exemplo. Não existe... Esses dias até um palestrante, ele comentou que não tinha religião e tudo mais, mas vira e mexe ele se referia à Bíblia, à história bíblica. Eu falei, mas que estranho, né? O Augusto Cury, né? Se tem como ateu e referencia a Bíblia. Eu falei, o Augusto Cury, né, tentou encontrar Deus em vários estilos de religião, mas foi no cristianismo, né, que realmente ele teve um encontro com Jesus. Tem um testemunho muito bonito. Sim. E ele não deixa de ser um cientista, né? Best-seller. Best-seller, né? Os livros dele, né? Sim, realmente sem dúvida. Ajuda muito. Sim. Mas estamos aí, né, Fabrício, nesse trabalho aí, você desenvolvendo seu trabalho na sua área de atuação, nós aqui, os irmãos da igreja, e tentando
fazer a diferença, né? Tentando Sim. fazer sempre o nosso melhor. Sim. Que é Ajudar importante. o próximo, né? Isso. Né? Que nem você falou da minha profissão. Quando a gente pode ajudar um paciente, quando a gente pode ajudar um outro profissional, né? Estão vindo os mais novos aí com muita vontade de trabalhar e às vezes, né, precisa do aconselhamento e tudo mais. Às vezes a gente tem isso como até, é como se fosse da família, né? Isso é muito É bom. um novo que está chegando e que um dia, na verdade, né, a gente se vai Isso. e essa pessoa vai continuar na área e trabalhando e tudo mais. Verdade. E Deus agindo sempre, né? O agir de Deus. Sim. Porque sem Deus a gente não consegue dar um passo sequer. Então Ele cuida de nós, Ele provê, né? Tudo aquilo que a gente precisa, aquilo que é necessário, né? Sim, Juninho. E nos dando esse ar que nós estamos respirando, apesar do ar não estar tão bom assim devido às queimadas em nosso Brasil, mas Deus nos protege. Sim. É dele que vem o amparo. E se não fosse o agir de Deus, o que seria da família, né? Sim. Que é o nosso tema aqui hoje. Estamos falando sobre família. Isso. Não fosse o agir de Deus, o que seria da nossa família? Isso. Como a gente precisa de Deus, hein, Fabrício? Exatamente, Julinho. Porque até dentro da família, às vezes, tem as dificuldades. Tem. E às vezes daí quando a família já não é o porto seguro, porque às vezes a família se desestrutura em algum momento, aí é onde está a rocha. É na religião, né? Verdade. Até porque o sistema hoje, esse mundo, né? A própria palavra vai dizer que, né, esse sistema jaz no maligno, né? Então o sistema tenta de todas as maneiras destruir a família. Mas nós estamos alicerçados em Cristo, não? Mas muitas pessoas, né? Graças a Deus, assim, né? Penso que a gente tem que ter um olhar otimista para isso, que, assim, tem muita gente se voltando para a religião. Isso. E às vezes, aquela história do filho pródigo que você falou, a pessoa saiu, tentou encontrar em outras coisas, né, a felicidade, não encontra e depois vem aquela paz, aquela serenidade que Deus permite para as pessoas, né? Daí a importância do cristianismo na vida das pessoas. O quão bom é você, independente de placa de igreja, Sim. mas o quão bom é você ter Deus, porque, né, Ele é que cuida da família, Ele é que sustenta a família, né? Sim. E a família é a base da sociedade. Você imaginou a destruição de todas as famílias, o que seria desse mundo? Um caos. Sim, né? E assim, né, para o mundo continuar, precisa ter a família, né? A família é a base, né? Da família, de um casal vem os filhos, né? Exato. Dos filhos vem a nova geração, Por isso, né? que a gente vê, né, que a Bíblia ela é correta, ela é a verdade absoluta. O casamento ele tem que ser monogâmico, né? Entre um homem e uma mulher. Passou disso, não dá certo. Não funciona. E precisa ouvir os filhos, né? Exatamente, os filhos são bênçãos, né? São herança do Senhor, como diz lá no Salmo 127 ou 128, não lembro agora. Mas os filhos são herança do Senhor. É um presente de Deus para nós. E é um desafio, né, Julinho? É um desafio. Mas é bom, hein? Né? Ó, Alice e a Maitê, um beijo para as duas, né? E elas têm os momentos de dificuldades. Sim. Às vezes a gente tem as diferenças, né, de pensamento e tudo mais. Tem hora que a gente é rígido demais, tem hora que a gente fala, deveria ter sido mais rígido, né? É verdade. Mas é como toda família, né? Então, aquilo que nós falamos, não existe família perfeita, né? Passam por dificuldade, todos da família passam por dificuldade, mas o espírito de união sempre tem que prevalecer sobre tudo. É a presença de Deus na vida da família, né? Sim. Um tempo ali juntos, em oração, momento das refeições mesmo, uma grande oportunidade de agradecer a Deus, porque Deus tem nos abençoado. Você vê, mesmo hoje elas não estando aqui, a gente, aquele dia você me chamou, né? Você não vai lá no podcast? Falei, Julinho, vamos sim falar de... Você falou, vou falar de família? Falei, vamos falar de família, com o maior prazer. E elas estão lá na igreja, né? Isso. Então, assim... às vezes isso que nós estamos conversando vai servir para alguma família. Com certeza. Às vezes a família está passando por uma dificuldade, né? E ela vai entender que essas dificuldades existem em qualquer família, não é só na dela. Que existe na
na do Fabrício, na da Hélio, do Julinho, Exatamente. né? Do pastor, com certeza, da Cida também, de todos da igreja. É. Mas que a pessoa tem que perseverar, tem que continuar, que vai dar tudo certo. E aí é que entra a importância da igreja também, porque nós somos uma família, a família da fé. Sim. Um ajuda o outro, um é suporte para o outro. Sim, Quantas vezes, né, a atenção que todo mundo tem ali dentro da igreja, né, um pelo outro, eu não consigo conversar com todo mundo ali, né, eu tenho uma demanda pessoal de família do meu pai e da minha mãe, né, mas assim, o que eu posso estar presente e de conversar com as pessoas ali. Não consegue conversar com todo mundo da igreja? Não consegue. Não. Mas às vezes eu percebo assim, uma pessoa que você cumprimenta, que faz questão, um olhar que você dá para a pessoa, aquilo faz bem para a pessoa. Atenção, carinho, Sim, cuidado. a pessoa percebe. Amor. Isso. Porque a Bíblia nos ensina, nos fala sobre o amor. Sim. E por isso que esse amor deve começar na família. Porque uma família bem estruturada leva essa estrutura para a igreja também, né? Sim. A igreja começa em casa, Sim. não é? Sim. Tem que valorizar aquilo que a palavra ensina, que deve ser prioridade na nossa vida. Sim, Julinho. Os preceitos da Bíblia. Sim. Porque são verdades eternas. Sim, há quanto tempo, né, Julinho? São verdades assim que faz a diferença na nossa vida. Né, Davi, a família dele era uma família disfuncional. Foi um bom rei, mas não conseguiu ter o controle da família. Samuel, que era um juiz, né? Os filhos já não fizeram como o pai, praticavam o suborno e aquela coisa toda. O sacerdote Eli. E mesmo Davi se perdeu, não se perdeu? Davi, né? Que ele fez. O rei Davi, depois... Pois é aquela coisa, né? Quem está de pé, veja que não caia. Então, assim, não é fácil você ser pai, não é fácil ser filho também. Tem os problemas, né? As dificuldades de relacionamento. Quanto perdão teve, né, na Bíblia? Então, quanto perdão tem, né? Quanta história de perdão que tem na Bíblia. Né? Quantas pessoas que fizeram tanto mal e foram perdoadas, mas por quê? Porque o Deus tem esse olhar. Há a necessidade do perdão, do arrependimento, né? Da pessoa, de querer mudar, tudo mais, tudo. Porque às vezes a gente erra, né? Às vezes a gente trata mal a esposa em algum momento, mas a gente... Aí tem o toque do Espírito Santo, opa, peraí, eu não tratei bem a minha esposa. Aí você vai lá... Não, às vezes, eu na minha profissão, às vezes eu penso em alguma coisa a respeito do paciente, converso com o paciente e tudo mais, às vezes por causa da correria, depois eu falo, podia ter dado mais atenção, temos as secretárias lá que são meninas de ouro, lá, às vezes, assim, falta tempo de dar atenção para elas, mas, assim, eu acho que todo mundo vê a história do perdão, né? A pessoa vê, entende e fala assim, não, aquele dia ele estava muito corrido. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Porque família é isso, né? Isso. Família é lugar de perdão, de reconciliação. Sim. É lugar de alegria. Quantos momentos maravilhosos em família, né, Fabrício? Sim, Julinho, sim. Quantos e quantos momentos. Final de ano tá chegando aí. Opa! A família se reúne, os amigos, né? Isso. Ter família, ter amigos, os irmãos da igreja, isso é uma bênção. Sim, sim. É uma bênção de Deus. Eu agradeço pelos irmãos da nossa igreja. Sim. Agradeço pelas famílias que congregam com a gente ali. Opa. Tantas famílias maravilhosas. Sim. Que nos abençoam. Quanta gente vindo para a igreja, né? Verdade. Então isso é motivo de gratidão, motivo de alegria. Privilégio fazer parte, né? Dessa família, dessa grande família da fé. Se já tá gostoso assim, Fabrício, aqui, imagina no céu como é que vai ser. Vai ser melhor ainda. Eita, gente. Vai ser muito bom, né? Sim, sim. Vai ser uma bênção. E esse é o nosso desejo, né? Esse é o nosso desejo, a nossa oração. Que possamos cuidar bem dos nossos amigos, cuidar bem da nossa família. E que Cristo se faça morada em nós, seja presente, né, em nosso lar, sempre. Em nosso trabalho. Porque o trabalho também é uma extensão da família, né? Sim, sim, Julinho. É uma bênção de Deus também. O nosso trabalho, né? O trabalho que você desenvolve, o trabalho que a gente desenvolve aqui. De todas as pessoas, né? Assim, todo trabalho, ele tem uma importância fundamental
na Por isso que sociedade, cada um né? tem um dom, né? Sim. Um é advogado, o outro é médico, o outro é um gari, e cada um desenvolve o seu papel na sociedade. Imagina se todo mundo fosse dentista, Sim. algo assim. Né? Exatamente. Então Deus sabe o que faz, né? Deus é Sim. perfeito, Ele Sim. é soberano mesmo. É. Nosso Deus é maravilhoso. Verdade, Julinho. É isso aí. Te agradeço pela Imagina, sua Julinho. participação. Obrigado pelo convite, obrigado Bom, pela agora amizade. você sabe o caminho, né? Agora, sempre que puder, Não, quando a gente arranja um tema aí. se Na eu tiver, Bíblia... se eu puder agregar com alguma coisa... Mas com certeza, amém, né? Fabrício. E na Bíblia o que não falta é tema, né? Não tem fim, né? Não eu tem não fim. entendo tanto de Bíblia quanto você, né, Não, meu mas amigo? estou aprendendo também. Juntos a gente Mas vai... eu estou aprendendo, né? a gente sempre aprendendo, né? Sempre. Nem sempre. mesmo o pastor sabe tudo, né? A gente tem que ter a humildade. Todos nós estamos aprendendo e se reinventando todo dia, Verdade. né? Deus sempre fala conosco de maneira poderosa, sempre, Sim. né? A palavra de Deus, ela é especial na nossa vida. Sem dúvida, Julinho. Obrigadão pela participação. Fico muito feliz do convite. Que Deus abençoe você, né? sua Muito família. bom falar de família, né? Família... Um beijo para minha família, um beijo para todas as famílias aí que porventura escutarem o podcast do nosso amigo Julinho aí. Tamo junto aí. Um abraço né? para a família do Julinho. Valeu, Fabrício. Tá Deus abençoe sua vida, seu trabalho. Amém. E o ministério das meninas lá na igreja também, né? Fico muito feliz. E eu tô esperando você entrar lá agora também para cantar com elas. E eu sou desafinado, Julinho. Eu também. Se depender de música... Eu fico na parte de carregar o piano, de transportar. Eu se depender de música, eu passo fome. Isso. Mas Deus sabe, né? Cada um tem um dom, né? Cada um tem um ministério, né? Exatamente. E só de ser o sacerdote do lar já... Nossa, é uma bênção, né? Amém. Cuidar do lar, poder cuidar do lar. Claro, com o agir de Deus em nossa vida, né? Porque sem Deus a gente não é nada. Exatamente. Né? A gente precisa dele em todo o tempo. Verdade. Mas é isso aí. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Espero que essa palavra tenha ajudado você, sua família. Muito obrigado pela sua valiosa companhia. E até o nosso próximo encontro aqui no canal Palavras de Fé. Fica com Deus. Tchau, tchau. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.